Plantão Juruti Web, trazendo notícias exclusivas para você aqui de frente da Câmara de Vereadores de Juruti sobre a cassação do vereador do Avante, Joel Vitor, na manhã desta terça-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O colegiado decidiu por 4-3 aceitar a denúncia do partido PSD por fraude de cota de gênero na eleição de 2020. Acompanhe agora pela página do Plantão Juruti Web o julgamento que aconteceu na manhã desta terça-feira. Ao cargo de vereadora nas eleições municipais de 2020, pelo Partido Avante do município de Juruti. De início, cumpre destacar que a questão principal que ensejou pedido de vistas repousa no argumento trazido pelo nobre relator em relação ao arredondamento do número de candidaturas formuladas pelo Avante em seu DRAP, nos seguintes termos: com efeito, também não cabe o argumento levantado pela Procuradoria Regional Eleitoral de que o juízo zonal tenha considerado as 23 candidaturas para a definição do percentual previsto no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9504 de 97, ao invés das 21 candidaturas aptas, pois ainda que se utilizasse tal numerário, o percentual de 30% sobre 21 corresponde a 6,3 candidatos e, conforme disposto no parágrafo 4º do mesmo dispositivo, em todos os cálculos sempre será desprezada a fração, se inferior a meio igualada a 1, se igual ou superior, ou seja, 6,3, pode-se desprezar a fração de 0,3 e considerar que apenas 6 candidatos atendem o percentual legal exigido, número atendido na presente caso, 6 candidatas mulheres do partido. De pronto, afirmo que esta não é a solução que os autos reclamam, pois o arredondamento de números fracionado em relação ao cálculo da cota do gênero deverá se dar sempre para o próximo número inteiro, ou seja, na hipótese de 21 candidaturas, como exemplificou o doutor relator, a fração do 30% corresponderia a 6,3 e assim arredondaríamos a exigência para 7, para fins de observância do percentual mínimo. É o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 17 da resolução do TCE 23.609 de 2019. Você desenvolveu o voto afirmando que não houve campanha, né? Ela superou a situação do arredondamento, tá? E no mérito entendeu que houve a fraude à cota de gênero por falta de gasto, votação zerada e falta de atos de campanha, né? E ela entendeu, conforme o Ministério Público, pelo provimento, tá? Para reformar a sentença e anular o DRAP, não é? Reconhecer que o Avante realmente fraudou, houve a fraude, cassando o mandato do senhor Joel. Percentual, né? Eu tenho as minhas considerações, essa questão do arredondamento do parágrafo 4º da Lei das Eleições, né? A minha consideração é que é típico do caso, né? Do conflito da lei, né? Com a jurisprudência. Então nós temos, né? Que no parágrafo 4 diz que em todos os cálculos será desprezada a fração, e no meu voto foi desprezada a fração porque é inferior a meio, né? Foi desprezada, né? Então considerei no voto que as 6 candidatas mulheres do partido preencheriam, no caso em concreto, né, o percentual da cota de gênero dos 30% exigidos no parágrafo 3º da Lei das Eleições. E com relação à questão da não realização de atos de campanha, né, ou de voto, de ter obtido voto no pleito, né, nós já tivemos diversos julgados, inclusive alguns julgados já mencionando julgados do TSE, diversos acordos do TSE. Acho que a matéria realmente é de grande valia para o debate, né? Mas não há, vamos dizer assim, unanimidade, né? Nem de um lado nem do outro, pelo contrário, acho que tem que ser caso em concreto, né? E neste caso, pelos argumentos apresentados, em parte no meu voto, eu peço apenas licença à Corte, especialmente a Sua Excelência a Vistora, para ler a parte do meu voto, em que eu afirmo que, com efeito, também não cabe o argumento
levantado pela Procuradoria Regional Eleitoral, de que o juiz zonal tenha considerado as 23 candidaturas para definição do percentual previsto no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei das Eleições, ao invés das 21 candidaturas aptas, pois ainda que utilizasse tal numerário, 21, o percentual de 30% de 21 seria de 6,3 candidatos. Conforme dispõe o parágrafo 4 do mesmo dispositivo, em todos os cálculos será desprezada a fração, se inferior a meio, igualada a 1, se igual ou superior. Aí eu afirmo, ou seja, então 6,3 pode-se desprezar a fração 0,3, assim é o dispositivo do parágrafo 4º, né? Parágrafo 4º da Lei das Eleições, e considerar que apenas 6 candidatas atendem ao percentual legal exigido, número atendido no presente caso. Foi o que eu afirmei. Eu, então, com estes argumentos simplórios e sucinto, eu mantenho respeito ao posicionamento de Sua Excelência, nova gestora, compreendi muito bem, mas até em face do meu voto e também mantendo a coerência do meu posicionamento pelos votos anteriores proferidos, eu irei manter o voto proferido, nobre presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Edmar. Eu apenas, como eu também acompanhei Vossa Excelência naquela ocasião, eu entendo realmente que nós já analisamos questão nesse sentido, e a Corte votou, inclusive por unanimidade, na linha de pensamento do seu voto, e eu entendo realmente também com Vossa Excelência, tanto que eu acompanhei, cada caso é um caso, e eu também destaquei em outras oportunidades que o fato de ter página no Facebook não é argumento eficiente para se constatar a fraude à cota de gênero, porque não há lei nenhuma que obrigue que a candidata vá ao Facebook e porque ela tem Facebook, ela faça campanha eleitoral. Eu também vou manter meu voto para manter a coerência das outras manifestações anteriores, que eu votei nesse sentido. Continua em discussão. É sua palavra, Excelência. Não, doutora Karina. Eu gostaria de me manifestar, primeiramente, acerca do arredondamento da cota, né, do número fracionado. Em voto proferido anteriormente, eu já tive a oportunidade de me manifestar no mesmo sentido que agora é trazido pelo voto divergente, no sentido de que, em se tratando de política de cota de gênero, não é possível que o arredondamento seja para menos, sob pena de violação da própria regra de 30% mínimo para uma candidatura de um gênero. Então, nesse sentido, de fato, eu peço todas as vênias para o relator, para desde já me posicionar no sentido do voto divergente. Se compreender que é possível fazer o arredondamento para menos, na verdade, a Justiça Eleitoral estará permitindo que em uma determinada eleição, em uma determinada candidatura, você tenha menos que 30% de votos de candidatos de um gênero em relação ao candidato do outro gênero. E aí você esvazia o sentido da norma protetiva. Com relação ao mérito em si, e aí eu gostaria também de oferecer manifestação, considerando a manifestação do Dr. Leonan, no sentido de que anteriormente havia sido julgado por unanimidade nessa corte, no sentido de não reconhecimento da fraude, que eu não estava presente no julgamento, né? O meu posicionamento em casos como este que está sendo trazido agora a julgamento, sempre foi no sentido de reconhecer de fato a existência da fraude à cota de gênero. Não consigo entender, não consigo encontrar nenhuma justificativa para pensar de forma diferente, embora respeite o pensamento oposto ao meu. Uma pessoa que se lança a uma candidatura, que se diz candidata, que não faz qualquer tipo de propaganda, que não tem qualquer custo, que não utiliza sequer suas páginas pessoais para fazer a sua candidatura, não pode sequer pensar em alegar posteriormente que desistiu tacitamente de uma candidatura. A gente desiste daquilo que a gente começa.
Então, para que eu possa falar em desistência de candidatura, primeiramente, a candidata deveria provar que começou uma candidatura, que começou de fato um processo para se eleger e que no decorrer do processo eleitoral, por qualquer motivo que seja, ela abriu mão da candidatura através de uma desistência tácita. Simplesmente se defender num processo já em fase judicial de fraude à cota de gênero, alegando desistência tácita, mas sem fazer qualquer prova de que ocorreu, de fato, algum tipo de campanha, do meu ponto de vista, é uma defesa genérica desprovida de qualquer prova. Somada ao fato da pessoa não ter votado nem nela própria, é de fato caracterizador do que o TSE vem julgando, inclusive recentemente, acerca da caracterização da fraude de gênero. Agora, no dia 18 do mês último, o TSE julgou, uma fraude à cota de gênero, reconheceu uma candidatura laranja em processo que é exatamente a esse que nós estamos julgando neste momento. É um caso similar a esse processo que nós estamos julgando agora, as mesmas situações fáticas, não realizou campanha, não teve voto, prestação de contas zerada, nem na própria página de internet ela fez campanha. Admite-se que uma pessoa possa se candidatar e que não queira ter gastos próprios com campanha eleitoral. Sim, o fato da pessoa não gastar com campanha eleitoral por si só não é um indicativo. Mas além de não gastar, ela não se utilizar das suas mídias pessoais para realizar a campanha, além de não gastar, ela não ter qualquer voto, nem o dela mesma, além de não gastar, ela não trazer para o processo nenhuma prova de que realmente realizou propaganda eleitoral, realizou campanha eleitoral, é indicativo, pela soma do conjunto dos fatos, de que aquela candidatura de fato é fraudulenta. Não tem como pensar diferente, do meu ponto de vista. E é por esse motivo que, desde já, eu já antecipo o meu voto, acompanhando, pedindo todas as vênias ao relator, acompanhando a divergência. Senhor presidente, se o senhor me permite, fazer apenas um contraponto aí, os argumentos da insigne doutora Karina Sena. Primeiro eu queria registrar que me parece que o suporte agora levantado pela sua peroração é a questão do arredondamento. Então eu gostaria só de registrar que em nenhum momento, doutora Karina, houve o arredondamento. Pelo contrário, houve o desprezo. 6.3 foi desprezado como manda o dispositivo para o quarto, da lei das eleições. Houve desprezo e não arredondamento. Pelo contrário, então ficaram em 6 e 6 preenche o percentual. Apenas fazendo esse contraponto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutora Karina. Obrigado, doutor Edmar. Continua em discussão, eu vou colher o voto. Peço a palavra, presidente. Pois não. Senhor presidente, eu até acho que o ponto fundamental dessa discussão nem seja, de fato, embora essa questão do arredondamento seja algo efetivamente importante, não só são os casos em que os casos estándar, que a gente chama, quer dizer, onde os requisitos estejam objetivamente configurados, como o não voto, ou não pedido expresso de voto, ou até mesmo não fazer campanha, enfim. Esses são os casos de estándar e alguns casos efetivamente têm se configurado dentro desse padrão. Então, por isso nós aqui, inclusive com voto até mesmo à unanimidade, temos aqui reconhecido em alguns casos que não há fraude. Mas, no entanto, não são só esses os requisitos que nos levam a essa configuração. Existem várias outras possibilidades que nos levam a essa configuração. Nós mesmos aqui já julgamos caso, por exemplo, em que, muito embora não tivesse o preenchimento desses requisitos, nós consideramos que não havia cumprimento da cota de gênero porque não houve a correção no DRAP. Presumimos, inclusive, que não haveria necessidade de notificação e depois, posteriormente, me parece que o Tribunal Superior Eleitoral manteve o entendimento da maioria. Então, não são só esses os casos que são para configurar a fraude. Me parece que aqui, na mesma esteira também do voto vistor, a questão da fraude está muito bem delineada e muito bem configurada, de maneira que, senhor presidente, eu gostaria de contribuir nesse sentido.
Presidente, peço a palavra. Pois não, doutor Rafael. Bom, cumprimentando a todos, é a primeira oportunidade que eu falo. Bom dia, senhor presidente desse julgamento, senhores membros, doutor Alain Mansur, doutor Álvaro Honorá, que se encontra na via remota, todos e todas, colegas advogados e advogadas. Bom, senhor presidente, aqui volta à tona esse tipo de matéria, esse tipo de julgamento, e acompanhei atentamente o voto da senhora Vistora, assim como recordo precisamente o voto do eminente relator. E me parece aqui, até para esclarecer qualquer dúvida, em relação ao percentual, quer dizer, esse requisito objetivo ele está cumprido. Até para encaminhar aqui a decisão, me parece que não há problema de descumprimento objetivo do percentual da cota de gênero. Estamos a discutir aqui a candidatura fictícia, ou laranja, ou fantasma, como quer que se denomine. E aí eu, de fato, aqui tenho uma dúvida, até porque tenho casos semelhantes, como é que nós vamos deliberar acerca desses prints de rede social, como é o caso aqui que comprova que a candidatura é laranja. É necessário algum outro requisito? É necessário, enfim, o URL ou algum outro documento que ateste a verificação? Ou a mera juntada do print já serve como prova cabal de que aquela postagem é verídica, é verdadeira? Essa é uma dúvida que eu tenho para encaminhamento, inclusive, de outros casos. Nós vamos admitir de forma simples esses prints que são juntados, não contestados, ou é necessário algum outro requisito para a aferição da veracidade desse print que foi extraído da rede social? Isso é uma preocupação por causa da possibilidade de montagem. Essa é a grande indagação e que, de fato, vai definir o presente caso, assim como outros, segundo entendo. É uma questão que eu quero trazer à corte, não só para esse, mas para futuros casos. Obrigado. Pois não, doutor Álvaro Honorá. Eu não tenho como entender que exista a obrigação de se fazer campanha nas redes sociais. Não existe norma determinando tal aspecto. Então eu não tenho nenhuma dúvida com relação à questão de print ou não, porque não existe essa obrigação. Se essa obrigação não existe do candidato fazer campanha na rede social, como é que eu posso, na verdade, dar alguma consideração a esse respeito? Não posso. Uma outra coisa que está sendo muito discutida aqui, é muito válida a discussão, mas já existe esclarecimento dentro da jurisprudência. A condição do voto zero. Isso não significa dizer que porque se teve voto zero, não se fez campanha. Ou, na verdade, se renunciou à candidatura. Isso pode ser um indício, mas não era uma condição de verdade. Está entendendo? Então não se pode, logicamente, considerar. Eu tenho votado assim, tenho refletido muito com relação a essa situação. E até então, esses argumentos que estão sendo trazidos contrários a esse entendimento me convenceram. Porque se tivesse me convencido, eu já teria certamente mudado o meu ponto de vista com relação a essa situação. De modo que eu quero desde já adiantar o meu entendimento. Com relação à questão do percentual da cota, como disse o relator, foi dispensada a fração, não se arredondou para baixo, e dispensou a fração. Então eu não vejo também transgressão à cota que a lei exige. Por essa razão, de antemão, presidente, eu já vou adiantar meu voto. Eu vou acompanhar o relator. Pedindo vênias, a senhora Vistora, mas vou acompanhar ela. Pois não, doutor Álvaro. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Não, apenas para fazer dois esclarecimentos. O primeiro esclarecimento em relação ao arredondamento. Na verdade, nós entendemos que da desnecessidade, considerando pelo nosso voto
considerando o julgamento do registro de candidatura, quando se deu, não seria possível a substituição. Eu deixei claro. Então, eu não considerei essa situação em relação à questão do arredondamento. Não foi colocado no meu voto a questão do arredondamento por entender que o partido realmente não poderia substituir, já que a decisão foi 5 dias antes da eleição e a decisão de trânsito posterior à eleição. Então, quanto a isso, eu afastei completamente esse argumento. Em relação ao Face com o doutor Álvaro, só para esclarecer, e ao doutor Rafael, é que não foi considerado o Face isoladamente. O Face fez parte de uma análise de um conjunto probatório, né? E ele não foi considerado única e exclusivamente o fato dela não ter realizado campanha no Face. O que foi colocado foi que fortaleceu o conjunto probatório a não manifestação, estarmos em período pandêmico. Foi isso que eu trouxe no meu voto em relação ao Face, não dizendo que há obrigatoriedade de candidaturas a apresentarem qualquer campanha no Face. Não foi isso que eu trouxe no voto. Só para esclarecer, inclusive, o próprio doutor Rafael, referente à sua dúvida em relação ao Face. Obrigado. Eu ressaltei isso. Foi dito no voto visto que Vossa Excelência entendeu que houve a falta de gasto, que houve a votação zerada, que houve a falta de atos de campanha. E quando eu me manifestei dizendo que não tem nenhuma norma que obrigue a pessoa candidata a fazer campanha no Face, né? Então foi ressaltado isso. Eu vou então colher os votos. Eu peço só a palavra, Excelência. Pois não, doutora Karina. Rapidamente. Primeiro, para me manifestar nesse mesmo sentido que a doutora Nádia, inclusive esclarecendo o doutor Álvaro acerca do meu pensamento, concordo com Vossa Excelência, doutor Álvaro, quando diz que apenas a votação zerada não é suficiente para um reconhecimento de uma fraude à candidatura. Nesse caso específico, nós não estamos falando de apenas votação zerada, nós estamos falando de a soma de diversos fatos que podem nos levar à conclusão de que, de fato, houve fraude à tentativa de gênero. Então, prestação de conta zerada, votação zerada, ausência de ato de campanha. Então, são vários indicativos de que, de fato, essa pessoa não se comportou, não agiu como se candidata fosse. E com relação ao que o doutor Rafael trouxe para o debate, eu achei interessante essa colocação do doutor Rafael, porque traz muita discussão acerca do ônus da prova, né? A quem cabe provar o quê? E nesse ponto o CPC ele traz a regra de ouro para nos conduzir na prova. Ao autor cabe comprovar os fatos aquisitivos do seu direito. O réu tem que provar os fatos suspensivos, extintivos ou modificativos do direito que o autor alega. Então, se o réu alega que ele fez campanha, o autor diz que ele não fez. O autor não tem como comprovar que ele não fez porque é uma prova negativa. Você estará exigindo do autor uma prova diabólica. Prove que ele não fez campanha. Mas o autor diz que ele não fez campanha. O réu vem e diz, eu fiz campanha. Ele atrai para si o ônus de provar que ele fez campanha porque é um fato positivo. Então, o candidato que afirma que fez campanha, ele tem que trazer algum indício de realização de campanha. O autor alega que ele não fez campanha para si e ainda fez campanha para terceiro. E junta print de tela de Instagram, de Facebook, mostrando que aquele candidato teria feito pedido de voto para terceiro. Ora, se na sua contestação o réu não faz impugnação desse print, automaticamente ele admite como verdadeiro esse print. Eu não tenho por que discutir ou ter dúvida acerca da veracidade desse print. Eu só poderei discutir a eventual veracidade desse print se esse réu em contestação impugnar, seja a forma materialmente falando ou ideologicamente falando. Então eu tenho que trazer uma impugnação de falsidade do print. Eu não trago nenhuma impugnação de falsidade. Eu admito aquilo como algo verdadeiro. Então, eu não tenho mais o que provar numa situação dessa. O ônus de prova era do réu, e desse ônus ele não se desincumbiu. O autor trouxe um documento que presume ser válido, até que o réu faça
a arguição de falsidade, que no caso concreto não foi feito. Esse é o meu entendimento, é o meu ponto de vista, doutor. Obrigado, doutora Karina. Nós vamos, já discutimos, eu vou colher os votos. Senhor presidente, um esclarecimento Ou não, muito breve. doutor Rafael. É que não localizei, haveria essa comprovação de que a candidata aqui pediu voto para outro candidato? A candidata Maísa? Doutor Rafael, Vossa Excelência me permite uma parte? Claro. Muito obrigado. Eu recebo agora informação aqui por parte da assessoria, porque o que acontece, pelo menos é o meu entendimento, nós ficamos então com os argumentos. Ora é a questão do percentual, ora é porque não fez campanha, ora é porque foi arredondado, ora é porque... Quer dizer, cria-se até uma instabilidade e a gente tem que ficar a justificar, né? Muito bem, recebo agora, acionei agora a assessoria e disse, olha, consta na prestação de contas da candidata Maísa recebimento, doação em propaganda eleitoral, santinhos. Então eu posso afirmar que houve sim realização de propaganda. Inclusive temos que ressaltar a questão da pandemia também na época, né? Então essa é uma situação que eu gostaria de registrar. Obrigado, Rafael, pela parte. Presidente, eu peço a palavra, presidente. Doutor Noral, já lhe passo. Doutor Rafael, Vossa Excelência já concluiu? Não, satisfeito, presidente. Pois não, doutor Álvaro. Ora, foi colocado, que foi distribuído santinho, foi impresso santinho na candidatura da candidata. Como que isso aí não é ato de campanha? Está evidenciado que isso aí é ato de campanha. Dizer que ela não praticou nenhum ato, tudo muito bem, não praticou nenhum ato. Ela na verdade, fez campanha para o marido dela, para o irmão dela, para o tio dela, não sei para quem. Não fez para ela. Mas dizer que não houve ato de campanha contra os pés de santinho, não, foi terceiro que mandou imprimir os santinhos. Ela distribuiu, não se sabe, não existe prova nos autos nesse sentido. Mas isso aí, na verdade, consta como sendo, na verdade, o início da existência dela ter feito campanha. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Álvaro. Senhor presidente, eu gostaria só, por gentileza, de esclarecer em qual é o ID, doutor Edmar, que estão esses santinhos, que eu estou buscando aqui. Gostaria de saber o ID, por gentileza. Só fazer um acompanhamento aqui, eu peço obséquio da assessoria aí, porque de informações que agora constam no próprio voto. Doutor Edmar. Aqui é santinho, tá aqui. Estão na prestação de contas dela que o senhor falou, parece? Consta aqui, consta a divulgação da candidatura, conta o TSE, Maísa, a sobressão de contas, o valor acho que R$ 197,50, referente à confecção de 5.000 santinhos, com propaganda dobrada, vereador e prefeito, referente, consta no voto, doutor Diogo. Não, mas então, só referente à doação de recursos, não são santinhos, uma espécie de uma doação de apenas. doação aqui, declarada, uma declaração. Santinho. Então, sim. Me perdoe, mas isso muda muita coisa, pelo menos a mim. Eu estou satisfeito, obrigado. Esse santinho, quem paga é o partido. Nós sabemos que quem faz a doação é o partido. Mas eu vou colher os votos. Mas neste caso não foi desembargador Tem Leonardo. prova de que não foi o partido? Tem. Tem não prova foi nos o autos? partido, foi um candidato a prefeito que fez. Não foi o partido. Mas o candidato a prefeito pelo partido. Mas eu vou colher os votos. Nós estamos aqui, o doutor Rafael, a doutora Karina já votou, o doutor Diego ainda não votou, então só falta Vossa Excelência, doutor Rafael, e o doutor Diego. Doutor Rafael, como vota? Senhor presidente, depois dessa discussão, debate acerca das provas colacionadas, me parece aqui que ficou comprovado, quer dizer, não houve prova efetiva
de qualquer ato de campanha. Eu peço todas as vênias ao relator e acompanho a divergência instaurada pela vistora. Obrigado, doutor Diogo. Muito obrigado, senhor presidente. Pedindo todas as vênias ao digno relator, elogiando pelo muito bem lançado voto, eu acompanho a divergência. Então, por maioria, vencido o relator, doutor Álvaro Norai e eu, foi dado provimento ao recurso para reconhecer a cota fraude de gênero, anular o DRAP e anular também o registro do candidato, caçar o mandato do senhor Joel. Eu não tenho o nome dele todo aqui, como eu assumi a presidência, mas nos termos do voto, acompanhando o parecer do Ministério Público.